Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazendo aqui um tema que é sobre a oração. E nós passamos por toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, e nós vemos que a oração, né, muitos profetas, homens, né, da Bíblia, oraram, tiveram intimidade com Deus, né, e tiveram suas orações respondidas. Então, esse tema oração, ele é um tema assim que nos leva a buscar a intimidade com Deus, né? Nos leva a estar na presença do Senhor. E é através da oração. A oração é o caminho para buscarmos o Senhor, para estarmos na presença dEle, para estarmos, né, clamando, suplicando ao Senhor, né, ao Senhor Jesus. Quando se faz uma pesquisa na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos 370 vezes, né, fala sobre a oração. E aí, o verbo orar, nós encontramos 170 vezes, né? E a Bíblia, ela ressalta a importância e o significado da oração, né? De modo claro, nós encontramos nos livros sagrados mais de 650 orações, né? Então, assim, o livro de Salmos, o livro de Salmos é um dos livros que, né, traz muitas orações de Davi, Moisés, né? Jesus também, nos evangelhos, Marcos, Mateus, João, Lucas, né, traz, né, a oração. E Jesus nos ensinou a oração, né, o modelo da oração com o Pai Nosso. Então, quando nós falamos, né, de oração, nós temos, assim, muitos personagens bíblicos, né? Pessoas comuns que eu e você, né? Como qualquer um de nós que oraram e o que o Senhor respondeu, né? Então, nós temos... hoje eu vou aqui estar focando com vocês a oração de Ana, né? E, assim, a oração de Ana, ela sofreu muito, né? Ela tinha um esposo, e o esposo... por ela ser estéril, né? O esposo casou também com uma outra mulher e com isso ele teve filhos, né, com a outra mulher. Então, o que acontece? Ele amava Ana, mas não era o suficiente para Ana isso, porque ela queria um filho. Só que ela era estéril. Então, assim, ela clamava e anualmente eles subiam, né, numa, digamos assim, para ter a intimidade com Deus. O povo judeu naquela época, eles iam, né, ao templo anualmente ofertar, né, digamos assim, levar a sua oferta para o Senhor, e eles sempre davam uma porção a mais para Ana do que para Penina, que era a outra esposa, né? E era um modo de demonstrar o amor dele. Só que Ana não se sentia satisfeita, Ana queria um filho. Penina, a outra esposa, também a provocava. Desse modo, um certo ano, a Ana foi, né, ao templo. E o que acontece? Ela se derramou para o Senhor. Ela clamou, ela chorou, ela suplicou, né? E na época, assim que ela... né, outras vezes, com certeza, a Ana também fez isso, né? Mas dessa vez, ela foi assim numa conexão, numa intimidade tamanha com o Senhor, que ela nem se dava... ela nem, eu acredito que nem ela se deu conta, né, das pessoas que estavam ao seu derredor. E com isso, o sacerdote, ele até a questionou, né, achando que ela estava embriagada, que tinha bebido, alguma coisa assim. E, na verdade, ela não. Ela falou, né, que ela estava somente orando. E a oração dela foi atendida. Só que a oração da Ana tem alguns aspectos, né, que nós podemos colocar assim, algum comprometimento com o Senhor, alguma aliança com o Senhor, algum voto com o Senhor, né? Porque ela se conectou verdadeiramente, né, com o poder de Deus naquele momento da oração dela. Ela teve uma intimidade tamanha
E ela fez um voto. E o voto dela foi para... Ela queria um filho. E o voto dela foi, ao engravidar, após ter o bebê, ela ia levar aquela criança para servir a Deus. Então, assim, vocês imaginam, né? Uma mãe tem um filho e sabe que não vai ficar com o filho, mas ela queria ser mãe. E ali foi o primeiro passo para, posteriormente, o Senhor não só atendeu aquela oração dela, como também ela teve outros filhos. O Senhor a presenteou, né? Deu bênçãos com outros filhos. Então, assim, a Ana, ela tinha um problema, como todos nós temos. Qual era o problema da Ana? A esterilidade. Ela não podia ter filhos. Ela tinha um marido que com certeza tinha condições financeiras na época, né? Era uma mulher que era coberta, com certeza, né? Na questão financeira, né? Joias. Colocamos aqui joias, alguma coisa daquela época, né? Mas ela não podia ter filhos. Então, todos nós temos também algum problema. Seja na área da saúde, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área financeira. Mas o que é que nós temos que fazer? Nos jogar nos pés do Senhor, buscar o Senhor, estar na presença dEle, clamarmos a Ele, porque Ele vai nos responder. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. A gente vê que Ana, a palavra de Deus fala que muitas vezes, muitos anos, a Ana foi. Até que um dia ela foi atendida nas suas orações, né? Então, assim como Ana, nós devemos aprender a encontrar conforto na oração. Então, muitas vezes, quando estamos angustiadas, né? Muitas vezes, quando estamos achando que não tem mais solução, procuremos a presença do Senhor. Nos derramemos para o Senhor. O Salmo 91, no verso 1, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, assim, habitar é morar, é estar todo dia com o Senhor. É estar todo dia ali. Não naquela oração religiosa, mas naquela oração de um coração contrito, naquela oração de se derramar, de confessar os pecados, né, de buscar ajuda, pedir ajuda ao Senhor. Porque somente Ele pode nos ajudar. Se nós somos curados com alguma medicação, se passamos por alguma doença e fomos curados, né, encontrou um médico, encontrou uma medicação, foi uma boa cirurgia, mas tudo foi permitido por Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, todo o poder é dele. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nos sentimos, mas Ele quer que nós o busquemos. E nós temos a escolha de buscarmos ou não ao Senhor, né? Nós temos a liberdade. E quando nós decidimos, escolhemos estar na presença de Deus, nós nos sentimos amparados. Nós nos sentimos, assim, alegre. Porque eu posso conversar com uma amiga, posso desabafar com ela, mas nada como desabafar com o Senhor, como me colocar, como me derramar, falar para Ele como eu me sinto. Porque o Senhor, Ele vai me entender. A palavra de Deus diz que o Pai pode abandonar irmãos, mas Ele não nos abandona. Ele nos ama. E aí eu gostaria de estar colocando aqui para vocês, né, um versículo que eu sempre gosto, assim, para minha vida, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, é Filipenses 4:13. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que possamos estar atribulados, mas quando estamos em Cristo, Ele nos reconforta, Ele nos consola, Ele nos sustenta,
É Ele que, de fato, traz cura, traz salvação, traz libertação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Então, assim, a intimidade com Deus, ela só pode acontecer mediante a oração, mediante a leitura da palavra de Deus, mediante louvor, adorar o Senhor, estar na presença dele, buscar ele todos os dias. E não precisamos buscar a Deus, é bom, né? Termos um cantinho para falar com o Senhor, na nossa casa, colocarmos ali um cantinho, né? Tá ali na Bíblia, né? Nos ajoelharmos, né? Ali na intimidade com Deus. Mas nós podemos buscar ao Senhor no ônibus, dirigindo, fazendo a tarefa doméstica, de repente no trabalho parando alguns minutinhos e clamar ao Senhor, entregar tudo para o Senhor. Porque Ele é o único que pode, de fato, nos entender, Ele é o único que pode, de fato, nos ajudar. Né? E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha na relação das pessoas. Então, muitas vezes, Ele levanta alguém para nos ajudar, para nos ouvir, ou não mesmo, qualquer tipo de ajuda. Quando as pessoas estão precisando de um prato de comida e o Senhor levanta alguém para ajudá-los. Quando as pessoas estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra, e o Senhor usa, né? Então, assim, tudo está no controle de Deus. Tudo é o Senhor que permite. Nem tudo é da vontade dele, mas tudo é permissão dele. Então, quando nós entendemos isso, nós o vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos suplicar e estar na presença dele. E não tem outro caminho, só Jesus. Só o Senhor Jesus, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado diante do Deus Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não tem outro caminho, só Jesus para chegarmos a Deus. E assim, eu digo para vocês, a oração é a chave. A palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em sua eficácia. E aí aqui eu gostaria de dar assim testemunhos a vocês que ao longo da minha vida eu sempre estive buscando o Senhor. Mas assim, eu não tinha o conhecimento de Jesus. Né, a gente vê na palavra Jesus, né? Mas assim, quando eu passei a entender o preço da cruz, quando eu passei a entender o que Jesus fez por nós, aí Jesus se revelou para mim. Aí de fato é um amor muito grande. Aí não tem como não querer falar de Jesus. Então assim, a minha vida, eu vou ser honesta, eu vivo para falar do Senhor. Eu vivo para falar de Jesus. Porque assim, é tantas bênçãos, tantos livramentos, que as pessoas procuram, às vezes, querem, né, milagres de modo sobrenatural. Não. O Senhor está nos pequenos detalhes, está nas pequenas coisas. Ele nos dá tantos livramentos. Só a gente acordar e já respirar já é uma bênção, né? Então, é tantas bênçãos na nossa vida que a gente não se dá conta. E muitas vezes só murmuramos, muitas vezes reclamamos de tudo. E aí a palavra de Deus diz que eu tô até postando, né, na rede social TikTok, agora essa semana, aquilo que o Senhor Jesus falou. E eu estou trabalhando com temas, né? E o tema é amor. Então, assim, a palavra de Deus fala, né? Amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. E amar ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, né? O segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso amar ao próximo se eu não me amar. Eu tenho que amar a Deus, me amar e amar o próximo. E eu amar o próximo, eu vou querer o que é bom para o próximo. Porque eu não vou querer, se eu me amo, eu vou querer o que é bom para o próximo. Né? Então, quando nós conhecemos o amor de Deus, quando nós conhecemos o amor de Jesus, quando nós entendemos o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, a gente
ama, mas ama. A gente quer adorar, a gente quer louvar, a gente quer cada vez mais estar na presença de Deus. E amados, amados e amadas, eu queria colocar para vocês o seguinte: eu tenho um testemunho, são tantos, sabe? Assim, testemunho de oração, de resposta de oração. E eu sempre vivo de propósito, né? Então, assim, toda semana eu tiro um horário para orar, um livro para ler, um hino para cantar. Então, eu faço um culto para o Senhor, digamos assim, naquela semana do propósito, 3 dias, eu oro todos os dias, mas tem aquele momento assim mais intenso que eu busco ao Senhor, que eu oro e peço, Senhor, responde a minha oração, que a minha oração chegue a ti com um aroma suave. E amados, em 2015, eu estava passando por umas situações, né? E assim, situações de doença, e eu fiz um propósito com um irmão, né, e uma irmã, éramos 3 nesse propósito, e nós tínhamos alguns encargos. E eu falo para vocês, os nossos encargos, nossos pedidos, as nossas súplicas, todas foram atendidas. Então, assim, o Senhor, eu tive um problema de visão, eu cheguei realmente a não enxergar, né? Do olho direito, eu tive hemorragia no olho, e diante da medicina não tinha mais jeito. Depois, apliquei umas injeções, foi 3 meses consecutivos. No 4º mês, o problema apareceu no outro olho, a hemorragia também no outro olho. Aplicou-se uma injeção, aí não, segundo a medicina, não tinha jeito. Então, assim, eu fui em vários médicos, né, em todo, assim, digamos, São Paulo, né, porque eu sou São Paulo, e em Minas Gerais eu encontrei um médico que ele, quando eu o procurei, eu já estava com a retina descolada e um buraco de mácula. Então, assim, eu estava com uma perca de visão. E quando eu o procurei, a palavra que ele me disse é que se Deus quiser, tudo dará certo. E para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não tenho esse óculos aqui que vocês estão me vendo, é um óculos que eu uso para perto. E eu não tinha, meu óculos era um grau, eram 10 graus de miopia, com 8 graus de astigmatismo. E hoje eu tenho 0 grau de miopia e 5 graus de astigmatismo no olho esquerdo, que é o olho que abre um buraco de mácula e que a retina descolou. E eu fiz uma vitrectomia e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou enxergando. Então, assim, é muito grande, sabe? É muito grandioso. E, de fato, quando nós clamamos e suplicamos, confessamos nossos pecados, a palavra de Deus diz que o Senhor é misericordioso e compassivo para perdoar o nosso pecado. E nós só temos que buscá-lo. Porque a palavra de Deus também diz, né? Batei voaz, né? Então, Deus fala, bate, que eu estou aqui, que eu vou cear contigo, que eu vou... E a gente só precisa abrir a porta do nosso coração. Então, nós temos que, assim, entender a importância, a necessidade, porque nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós dependemos dEle. O trabalho, se tivermos, é o Senhor que dá. A saúde é o Senhor que dá. Tudo é Ele. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra. Então, o homem, ele fica vazio se ele não tiver o amor de Deus. Porque nenhum amor nos preenche se não for o amor de Deus. E assim, é muitas bênçãos, né? Aquela música mesmo, aquela música que fala das bênçãos agora que está aí, né? Viralizando, realmente é isso. São tantas bênçãos que temos que contar. Né? A bondade de Deus é muito grande, porque Ele é muito bondoso. Nós não merecemos nada. Mas Deus, na infinita bondade dEle, a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, elas são infinitas e se renovam cada manhã em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele, muitas vezes não, muitas vezes, Ele nos dá além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Porque o Senhor ele faz a obra completa.
mas a verdadeira necessidade que temos e a verdadeira bênção que temos é a salvação. Porque aqui nessa vida tudo passa. Todos nós um dia vamos partir, todos nós um dia vamos deixar essa terra, todos nós um dia não estaremos mais aqui. Mas a vida eterna não. E a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salva. Então, assim, é promessa de Deus para nossas vidas. E aí, quando nós cremos, porque precisamos de fé, precisamos de foco e precisamos de perseverança. Então, assim, como é que eu vou crer se eu não acreditar, se eu não ter fé, né? E aí vocês, quando nós busquemos, como eu falei para vocês, né, bem no início, eu sempre busquei a Deus. Eu sempre li os Salmos. Eu tinha que ler o Salmo 91, né? Porque as pessoas muitas vezes veem o Salmo 91 como abre a Bíblia no Salmo 91 como uma proteção, como um amuleto, né? Mas não, o Salmo 91 é para refletir mesmo. É para dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o Salmo 91 é um salmo que diz assim: a intimidade com Deus, ela precisa ser tão intensa para termos a certeza que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Para termos a certeza que o Senhor nos guarda. E quando nós temos a certeza, nós não temos medo. Nós não temos ansiedade. Nós entregamos tudo para Ele. Então, assim, depois eu vou estar aqui colocando só os testemunhos, realmente, que é muito testemunho que tem na minha vida, dos pequenos detalhes, pequenas coisinhas para falar do Senhor, para falar da bondade dEle. E Ele é muito bom. E eu amo muito. Eu sou grata demais ao Senhor pela salvação, por estar buscando Ele cada dia, pela proteção. Porque quando nós saímos de casa, já temos que pedir a Deus proteção. Porque dentro de casa tudo acontece, imagina quando saímos. E o que eu queria falar aqui para vocês. Busque ao Senhor. Orem, clamem. Façam da oração o seu cotidiano. Então, primeira, informação. Então, através da palavra de Deus, né, vocês podem trazer o conhecimento. Depois vocês vão praticar. Nós temos que praticar. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo nessa terra. E não há mesmo. Nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, quando nos arrependemos e pedimos perdão com arrependimento, o Senhor, Ele é misericordioso e compassivo para perdoar. Então, mesmo que estejamos no pecado, pecando, sabemos do pecado, mas vamos buscar o Senhor, vamos estar na presença dEle, porque tudo é um processo, a santificação é um processo. Mas se eu não buscar, então assim, quando o Senhor Jesus se revela para a gente, nós, aos poucos, nós vamos o quê? Buscando, e nós vamos nos tornando uma nova criatura. Nós vamos nascermos de novo. Nós vamos deixar o quê? Os velhos hábitos. Então, aquilo que não agrada a Deus, nós vamos deixando. O Espírito Santo de Deus vai falando conosco. E, amados, é tremendo o Espírito Santo falar. É tremendo você ouvir a voz do Espírito Santo. Ele te guiar, ele te orientar. Não é por aqui, é por ali. Então, assim, tudo aquilo que qualquer um de nós formos pedir ao Senhor, temos que primeiro levar, né, a Deus os nossos planos. Mas aquilo que vem do Senhor traz paz no nosso coração. E o nosso coração é onde? Na mente. Se a gente for trazer para o lado mais físico, o coração ele bombardeia o sangue. Alguém sofreu um acidente, se ele teve um traumatismo craniano, o cérebro, né, foi atingido. O coração está batendo. O coração está circulando sangue, porque é o papel dele, né? É bombardear o sangue. Mas quando aquele cérebro
entra em coma e não retorna mais, aí houve a morte, né, cerebral. E a morte cerebral é o quê? É a morte da mente. Então acabou-se, a pessoa não morreu. O corpo todo está respondendo, os órgãos todos estão respondendo, menos o cérebro. E o nosso coração é a nossa mente. Por isso temos que vigiar, orar e vigiar. E temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e amar ao próximo como a nós mesmos. E o caminho é esse, é a oração. E hoje eu postei, né, aqui no João 15, que eu vou estar aqui lendo para vocês, né, no João 15, onde o Senhor fala, né, da intimidade. Porque lá no João 15, o Senhor Jesus, ele fala da intimidade, que é ser íntimo com ele, né? Então, ele diz assim, João 15, 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, assim, o Senhor Jesus, ele é o nosso amigo, mas ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós temos que aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para termos a vida eterna, para ganharmos a salvação. Não tem outro caminho. Ninguém é salvo se não for através de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe e que façam da oração uma ação cotidiana na vida de vocês. Que todos os dias tirem tempo para o Senhor. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, a nossa prioridade é o Deus Todo-Poderoso. A nossa prioridade é adorar a Deus, é adorar o Senhor Jesus, é estar na presença do Senhor. Amém? Abraço, Deus abençoe.